Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina Negócio Jurídico e Contratos. Nessa disciplina, iniciando o nosso módulo 1, trataremos dos planos de análise do negócio jurídico, iniciando pela unidade 1, onde vamos analisar os elementos de existência e requisitos de validade do negócio jurídico. Quando falamos aí em negócio jurídico, essa é uma ideia que vem lá dos trabalhos doutrinários alemães, que vão considerar a importância das manifestações de vontade na produção de efeitos jurídicos. Tá? Então, o negócio jurídico ele está dentro do que chamamos de um ato jurídico. Tá? E existem os atos jurídicos compreendidos em um sentido mais restrito e existe o negócio jurídico. Tá? Quando falamos de negócio jurídico, é importante também termos em mente a ideia do que vem a ser um fato jurídico em sentido amplo. Um fato jurídico em sentido amplo é todo acontecimento natural ou humano que vai produzir um efeito no âmbito do direito, vai ter uma relevância jurídica. Então, é todo acontecimento que tem um impacto, vai ter aí uma relevância para a órbita do mundo do direito. Uma das espécies é, portanto, o negócio jurídico, que ele é considerado a mais importante categoria dessa teoria geral aí dos fatos e atos jurídicos. Tá? O que se entende? Como podemos definir um negócio jurídico? O negócio jurídico ele é aí definido como uma declaração de uma vontade humana emitida por meio do qual essa parte, essa pessoa que está manifestando a vontade, chamamos aí de declarante, visa atingir um efeito escolhido, um efeito desejado, tá? E desde que também seja possível. E essa manifestação de vontade, essa declaração de vontade emitida, ela tem um intuito negocial. Quem está declarando, quem está delimitando esta vontade, tem intenção de assumir uma obrigação que está sendo aí estabelecida. Tá? Aqui, então, falamos no contrato, no testamento, no casamento. Vejam, são situações em que há manifestação de vontade. Veremos que, às vezes, essa manifestação de vontade se dá de forma unilateral, ou seja, basta a declaração de vontade de uma única pessoa. Ou, muitas vezes, requer uma manifestação de vontade bilateral, ou seja, tem que ter alguém emitindo vontade e alguém aceitando as condições que são impostas para que possa haver a conclusão do negócio jurídico desejado. Mas, enfim, quando falamos em negócio jurídico, estamos falando em manifestação da autonomia privada da vontade. O indivíduo, ele tem essa liberdade negocial, tá? Para escolher, inclusive, os efeitos, desde que previstos em lei e autorizados por ela, daquele negócio que ele pretende produzir. Então, um exemplo clássico, quando eu estou comprando ou vendendo um automóvel, vejam, aqui a manifestação da autonomia privada da vontade. As partes, com a sua liberdade negocial, vão estabelecer que um está adquirindo, o outro está alienando, vão pactuar preço, condições de pagamento, data, enfim. Tudo isso com respaldo das leis, tudo isso com respaldo, com proteção jurídica. Tá? Para analisarmos os requisitos, para entendermos, para podermos dizer que um negócio jurídico ele existe, que ele é válido e que ele está apto a produzir efeitos no mundo jurídico, é necessário analisarmos esse negócio à luz do que chamamos de planos de análise do negócio jurídico. E esse plano de análise, ele foi proposto a partir aí de critérios e elementos que vamos analisar por Pontes de Miranda, o famoso doutrinador que, inclusive, empresta aí o seu nome para o que chamamos de escada ponteana. Então, a ideia de uma escada pontiana é porque nós só podemos chegar aos efeitos desejados porque vamos transpondo degrau por degrau.
Daí a ideia de escada pontiana, porque vem da doutrina de Pontes de Miranda. Tá? Então, toda vez que vocês virem a expressão escada pontiana, saibam que estamos falando, estamos remetendo ao doutrinador Pontes de Miranda, que foi quem sistematizou esses elementos para os planos de análise do negócio jurídico. E a partir aí da escada pontiana, vamos dizer que o negócio jurídico ele é analisado a partir de uma tricotomia. Por quê? São 3 os planos de análise do negócio jurídico. Primeiramente, como ilustrado nesta tabela, vamos analisar o plano da existência. Tá? Vamos analisar quais são os elementos indispensáveis para que o negócio jurídico exista. Tá? E aí nós teremos análise do agente, da vontade, do elemento objeto e também do elemento forma. Num segundo momento, aí avançando, subindo a escada pontiana, passaremos a análise do plano de validade. E no âmbito aí do plano da validade, vamos avaliar a capacidade deste agente, a liberdade, tá? Se houve liberdade na manifestação de vontade pelo agente capaz, e também analisaremos se o objeto em questão, o objeto do negócio jurídico que as partes estão aí manifestando vontade, é um objeto lícito, possível ou ao menos determinável. E por fim, se as partes elegeram a forma adequada, o meio adequado para manifestar essa vontade. Ao analisarmos o plano de validade, então poderemos dizer, afirmar se o elemento, se o plano jurídico, aliás, se o negócio jurídico é válido, somente então passaremos para a análise do último degrau, aí para o último plano da escada pontiana, que é o plano de eficácia. E aqui nós vamos verificar que, em regra, um negócio jurídico que preenche os elementos do plano de existência, que preenche os elementos do plano de validade, ele é considerado um negócio jurídico apto a produzir efeitos. Porém, muitas vezes, esse negócio jurídico pode estar subordinado a elementos de eficácia, como a uma condição, um termo ou um encargo. E aí é necessário avaliar esses elementos do plano de eficácia para sabermos classificar que tipo de negócio jurídico estamos trabalhando e ainda quando ele estará apto a produzir os seus efeitos. Tá? Então, dentro da linha da escada pontiana é que passaremos e estudaremos na unidade 1 e também em continuidade na unidade 2 os planos de análise do negócio jurídico, ok? Veja, então o negócio jurídico não é um simples comportamento humano. Ele é um comportamento humano manifestado por meio de uma declaração de vontade que visa produzir efeitos escolhidos e possíveis. Então, eu preciso avaliar quais são esses elementos, se eles são possíveis à luz da lei que vai regulamentá-los. Então, quando eu falo em negócio jurídico, essa manifestação de vontade tem intuito negocial. A intenção das partes de modelar o conteúdo, modelar os efeitos que podem aí a ser produzidos. E as partes fazem isso com uma liberdade, tá? Liberdade de negociação que os agentes privados são dotados, ok? É claro que veremos também oportunamente que hoje se fala numa liberdade que também tem que ser pautada pelo princípio da boa-fé. Eu parto do pressuposto de que as partes estão de boa fé ao celebrar um negócio jurídico. Eu não posso imaginar que elas já partem com a intenção de trazer prejuízo a outra. É claro que isso pode acontecer e veremos também as consequências, mas eu sempre tenho que ter em mente a ideia de boa fé, a ideia de que a liberdade de negociação da qual são dotados os agentes privados, ela é pautada também na boa fé. Bom, então, dando início ao estudo dos planos de análise do negócio jurídico, iniciaremos pelo plano da existência. Por quê?
Porque antes de pensar na validade, eu tenho que saber se o negócio existe. Tá? E aí eu então avalio o plano da existência. Para existir, eu tenho que ter a presença de elementos constitutivos do negócio jurídico. Tratam-se de elementos essenciais ao negócio jurídico. Elementos aí que uma vez verificados, nos vai aí dizer se o negócio jurídico existe ou não. Portanto, a análise desse plano, ela é a primeira a ser feita e mais, ela é prejudicial à análise dos demais. Por quê? Porque se o negócio jurídico não estiver apto no plano da existência, ele sequer existe juridicamente. Então, um negócio jurídico inexistente, eu sequer avalio a sua validade ou até mesmo o último plano de análise, que é a eficácia. Ah? E aí, quais são esses elementos, esses pressupostos do plano de existência? Primeiro, agente emissor da vontade, manifestação de vontade, em segundo lugar. Terceiro elemento, objeto. Quarto elemento, forma. Reiterando, ausente qualquer um desses 4 elementos, o negócio jurídico é considerado um negócio inexistente. E eu sequer passarei a análise dos demais planos aqui envolvidos. Bem, analisando então os elementos de existência do negócio jurídico. Primeiro, agente emissor de vontade. Eu preciso ter alguém, um sujeito, emitindo a vontade. Vejam, precisamos ter alguém emitindo a vontade. Então eu preciso de um agente emissor de vontade. Ainda não estamos falando se esse agente é capaz, a sua idade, enfim. Estamos falando apenas que eu preciso ter alguém emitindo vontade. Sem sujeito não existe vontade. E somente pessoas físicas ou jurídicas podem ser sujeitos emissores de vontade no âmbito dos negócios jurídicos. Ok? Tanto que aqui falamos que a violência física torna o negócio jurídico inexistente. Por quê? Porque ela exclui a manifestação de vontade. Se alguém foi forçado fisicamente a manifestar vontade, ele não vai, não teremos um negócio jurídico existente, porque a violência física exclui essa manifestação de vontade. Ok? Segundo elemento, objeto. O objeto é a utilidade sobre o qual estará aí girando os interesses das partes. Então, é o bem sobre o qual recaem os interesses da parte. Uma prestação que as partes elegem para direcionar os seus interesses. Ok? Seguindo, a forma. A forma como eu vou manifestar a minha vontade. A forma por meio do qual um agente emite a sua vontade. Essa forma, nós veremos que ela pode ser escrita, pode ser verbal, até mesmo uma mímica. Como assim uma mímica pode ser considerada forma para emitir vontade e formar um negócio jurídico? Sim, vamos imaginar a mímica de alguém pegando carona, num ponto de ônibus, numa rodovia, enfim, um gesto manifestado para alguém pedindo carona. Então, eu estou pedindo para que alguém, vejam que interessante o mundo aí do negócio jurídico, sem saber, né, muitas vezes, sem pensar, eu estou firmando aí um contrato de transporte gratuito, muitas vezes, pelo qual alguém, por um simples gesto, solicitou a outrem, manifestou sua vontade de que alguém lhe fornecesse uma carona. Vejam que interessante o mundo aí do negócio jurídico. Então, essa forma é o meio pelo qual a declaração de vontade vai ser exteriorizada, vai ser externada, e ela pode se dar de forma escrita, verbal ou mímica. E essa vontade, ela tem que ser declarada. A declaração de vontade tem que se dar de forma expressa ou tácita. Veremos aí algumas implicâncias quando analisarmos
a questão da validade, tá? Mas de algum modo ela tem que ser declarada, ok? Bem, ausente qualquer um desses 4 elementos, qual a consequência jurídica? Negócio jurídico inexistente. O negócio não existe, ok? Bem, então, alguém emitiu vontade sobre uma prestação por meio de uma forma e exprimiu aí a sua vontade, tenho um negócio jurídico existente. Agora, vamos avaliar o plano de validade. Que ele existe, eu sei, mas será que esse negócio é válido? E aí, então, é que nós vamos analisar se o negócio jurídico detém qualidade que demonstre estar ele de acordo com as regras jurídicas. Tá? Há um artigo no Código Civil que trata aí dos requisitos de validade do negócio jurídico. Interessante que o artigo fala apenas em 4. O artigo 104 do Código Civil determina que tem que ter agente capaz, forma prescrita e não defesa em lei, objeto lícito possível, ao menos determinável. Tá? A doutrina fala aqui em manifestação de vontade livre e de boa fé. Então, por isso também avaliamos o plano de validade sob esses 4 aspectos. Bem, manifestação de vontade. Primeiro, manifestação de vontade tem que ser livre e de boa fé. O que significa dizer que a manifestação de vontade é livre? Significa dizer que essa manifestação é espontânea, ela não tem vícios, tá? E aqui entra até a mesma questão que eu falei para vocês, da manifestação de vontade sem força física. É porque a força física, ela exclui até mesmo a manifestação de vontade, então é como se ela nem existisse. Então, além de não implicar força, de não poder aí fazer uso de força física, essa vontade tem que ser livre. E boa fé. Boa fé é, eu já disse para vocês, a ideia de que as pessoas esperam um dever de conduta uma das outras, de que elas agirão com lealdade, honestidade, pautadas na confiança, no respeito, na ética. Isso é boa fé. Muitas vezes é subjetivo, porque para mim um aspecto de honestidade e lealdade não é o mesmo para o outro. Mas temos que sempre partir dos pressupostos aí do homem médio, que o homem médio, homem médio não é a pessoa de estatura média, o homem médio é o que esperamos que as pessoas entendam como lealdade, confiança, honestidade, respeito e ética. Há requisitos mínimos para tanto, tá? E é nesse sentido que o Código Civil, a legislação, fala em boa fé. Ainda, toda vez que eu tiver uma dupla ou tripla, ou seja, mais de uma possibilidade de interpretar o negócio jurídico, o Código Civil vai determinar que eu devo optar pela interpretação que seja mais coerente com o princípio da boa-fé. Ou seja, o que isso quer dizer? Significa que eu não devo prejudicar demasiadamente uma das partes do negócio jurídico e também não devo gerar uma vantagem excessiva para a outra parte, ok? E ainda, os costumes do local. Às vezes, existem regiões com costumes específicos que trazem implicâncias jurídicas para práticas do negócio. Então, eu tenho que avaliar o local onde eu estou realizando, se há algo levado em conta na hora de negociar. Isso varia, por exemplo, com relação à medida utilizada para falarmos aí em demarcação territorial, na área rural. Então, há regiões que falam é muito comum usar a expressão alqueires, outras falam em hectares, tá? E então, é muito comum. Então, no Mato Grosso, a gente fala sempre em hectare. No estado de São Paulo, a gente fala em alqueires. Enfim, então, só para termos noção, é importante deixar isso claro, para que uma das partes não pense que estamos tratando de uma unidade, por exemplo, e a outra pense em outra. Então, sempre levar em conta o local aí, dos costumes locais que possam envolver, que possam trazer implicâncias jurídicas para a celebração dos negócios. E aí, quando eu disse para vocês que tem que ter manifestação de vontade de forma expressa ou tácita, como é que fica a questão do silêncio? Aquela ideia do quem cala consente é válida? Depende.
Há casos em que, se eu não exigir manifestação expressa, o silêncio pode ser utilizado. Tá? Agora, imaginem vocês, vamos imaginar aquela situação do casamento. Já viram que todo casamento, casamento civil, vamos falar aí do negócio jurídico, não independente do religioso, mas o casamento realizado no âmbito civil, já viram que há aquela pergunta, quem já se casou sabe, ou quem já assistiu à cerimônia também sempre ouvirá, há aquela pergunta pelo celebrante, pela autoridade, é de livre e espontânea vontade que recebe o fulano de tal como seu esposo, como seu marido? Ou é de livre e espontânea vontade que recebe a senhora Maria como sua esposa? Vejam, tem que haver uma manifestação de vontade. Enquanto a parte que está recebendo aí a comunicação não disser o sim, a cerimônia não segue adiante. Porque se ela não manifestar o sim de forma expressa, e tem que ser o sim, não vale nem um símbolo, nem um gesto, nem uma mímica aqui. Tem que haver um sim. Tá? Por quê? Porque a manifestação de vontade aqui não pode se dar pelo silêncio. Tá? Então, o silêncio, ele pode ser utilizado como recusa ou anuência para celebrar um negócio jurídico? Resposta: o Código Civil, em seu artigo 111, determina. Depende. Tá? Ele pode ser entendido como manifestação de vontade, desde que não haja declaração expressa em sentido contrário. Tá? Vejam, uma doação pura. Eu não dependo da aceitação da outra parte. Tá? Eu até posso perguntar se ela quer ou não. Mas, o simples fato de eu disser estou doando, e mesmo que a outra parte não diga sim, ela se concretiza. Tá? Então, doação pura e simples, que não depende aí de um encargo da parte contrária, ela é um negócio jurídico que pode se manifestar e se concluir até mesmo sem a manifestação expressa de vontade da parte que está recebendo, do donatário, do negócio jurídico celebrado. Ok? Interessante. Já viram também, quem já viu um contrato, e é muito comum termos lá, no preâmbulo, né? Quando qualificamos as partes, na sequência já vem assim. Descreve ali, qualifica as partes e vem. As partes, de livre e espontânea vontade, estabelecem as cláusulas a seguir que regirão o negócio jurídico celebrado. Vejam novamente, afirmando que as partes estão manifestando vontade de forma livre e espontânea. Tá? Vejam, gente, aqui há uma situação também regulamentada pelo Código Civil que fala da questão da reserva mental. Tá? A reserva mental está prevista no artigo 110, que diz que ela se configura quando há uma emissão de vontade, uma declaração não querida em seu conteúdo nem em seu resultado. Ela visa enganar. Então, eu falo uma coisa, eu manifesto uma vontade, mas no fundo eu reservei aqui, na minha mente, era outra que eu queria, tá? Eu estou visando enganar. Então, há uma divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Porém, a parte contrária, a parte que está recebendo aí o receptor da minha vontade, não conhece dessa reserva mental que está sendo feita, tá? Se ela conhecer, se ela souber, não tem validade, até porque o negócio nem existe, porque não é uma manifestação subsistente. Porém, qual é o efeito dessa ideia de reserva mental? Vale a vontade intencional, porque se eu quis enganar, se eu quis declarar, isso vem à tona, isso acaba prejudicando a parte contrária, o negócio jurídico pode ser anulado. Olha só, uma situação de má fé, em que as pessoas agem de má fé, que eu tenho vontade, até mesmo, sem intuito de enganar. O combustível está aí num preço elevado e as pessoas buscam muitas vezes o combustível que está mais barato. E aí eu resolvo trocar o meu carro comprando um carro flex. E aí eu me dirijo até alguém, né? Eu tomo conhecimento que está vendendo o carro flex. Vejam, e ele diz para mim, é flex? É flex. Olha lá, tem aquele adesivinho colado flex. Mas na verdade a parte não, a parte sabe, ela tem intenção de me enganar. Ela sabe que não era. Ela ali alterou, ou até mesmo nem sequer alterou,
a questão ali, o componente do veículo que faria essa alteração do combustível, ela simplesmente me engana. E eu só descubro isso depois, o belo dia em que eu vou abastecer o meu veículo com etanol e descubro aí problemas, o meu carro dá problema, não anda, enfim, e levo até um mecânico e ele me informa que eu fui enganada. Tá? Vejam que interessante. Nós teremos um problema nessa questão da validade, que muitas vezes é o meio probatório. Como é que eu comprovo que eu fui enganada? Como é que eu comprovo que a vontade emitida foi diferente da vontade declarada? Como é que eu comprovo tudo isso? Ah, existe hoje, e é muito, muito utilizado, e fica aí como um alerta, as mensagens de WhatsApp. Muitas vezes a gente começa uma negociação, um preambular, por meio de uma conversa de WhatsApp. Tá? E ali fica registrado. Então, imaginem numa situação como essa, onde eu tinha registrado que o carro era flex. Está aqui, comprovando que eu fui enganada. Ok? Bom, vejam, nesse sentido, então, toda vez que eu tiver um vício na manifestação de vontade, o meu negócio jurídico poderá ser anulado ou até mesmo pode ter a sua nulidade decretada. Nós vamos ver em uma outra aula oportuna essa diferença entre o nulo ou o anulável. Por hora, é importante que vocês fiquem cientes de que o negócio jurídico viciado na manifestação de vontade vai ter a sua validade prejudicada, podendo até se tornar nulo ou anulável, a depender do vício que envolve. Tá? Mas já fiquem cientes dessa informação, ok? Com relação ao objeto, tá? O objeto ele vai ser agora qualificado. Ele tem que existir lá no plano de existência. Tem que ser uma demanda que envolve uma prestação específica. Agora, para ser válido, esse objeto tem que ser lícito. O que é um objeto lícito? Objeto lícito é aquele objeto não proibido pela lei, não proibido pelo direito, não proibido pela moral, ou até mesmo não proibido pelos bons costumes. Tá? E, além disso, imaginem vocês, eu posso firmar um contrato cujo objeto envolve a contratação de serviços criminosos? Tá? Vejam, ou o fornecimento de entorpecentes. Não, isso contraria o direito. Isso é ilegal. Ou vejam, prestação de serviços sexuais. Há muita doutrina falando sobre isso, né? Dando isso como exemplo. Não, isso varia os bons, isso fere, contraria os bons costumes e a moral. Nossa, mas se as partes estipularam um negócio, não quer dizer que a uma não será obrigada? Vejam, como é feito prático muitas vezes, a gente vai até, entre elas, pode ter uma outra situação em que uma vai exigir e pagar entre si. Mas a ideia aqui se o objeto for ilícito, eu não vou poder exigir em juízo caso uma das partes não cumpra a obrigação assumida. É essa a questão. É essa a importância de se analisar os requisitos de validade de um negócio jurídico. Então não adianta eu contratar serviços para fornecimento de entorpecentes para uma festa. O cara não forneceu, posso ir lá e executar esse contrato? Não. Objeto ilícito, objeto não tem validade, o meu negócio não tem validade. Tá? E é claro, e aí entra a questão, quem for prejudicado pode até pedir perdas e danos, mas o importante aqui é dizer, perante o mundo jurídico, isso não tem validade e eu não posso exigir judicialmente o cumprimento deste contrato. Ainda, o objeto tem que ser possível, realizável. O que é isso? O objeto possível e realizado é um objeto também que não haja proibição legal ou também um objeto que esteja ao alcance de realização pelo ser humano. Então, eu não posso firmar um contrato de compra e venda de um bem público, porque o bem público não pertence a mim, não é de minha titularidade. É algo que a lei proíbe. Como é que eu vou fazer aí um contrato de compra e venda? Enquanto particular, estamos falando da possibilidade da administração pública aliená-lo. Ou ainda, eu vou firmar um contrato em que o João se compromete com a Maria em atravessar o Oceano Atlântico a nado em 30 minutos. Sem utilização de qualquer equipamento, apenas aí com a sua aptidão física. Vejam, gente, isso é impossível. Nenhum ser humano pode realizar. E então, isso não tem validade.
O objeto ainda ele tem que ser determinado ou ao menos determinável. O que é isso? As partes têm que previamente saber conhecer o objeto com o qual elas estão lidando. Tá? Ele tem que ser individualizado. E como é que eu individualizo? Indicando gênero, quantidade. Ainda que eu não possa prever a qualidade desse bem. Isso aqui muitas vezes é comum falarmos em compra e venda no mercado futuro de commodities, a soja, o milho. Muitas vezes o produtor já negociou e já vendeu a sua safra antes mesmo dela começar ali de começar a produção. Quando ele planta, ele já negocia na bolsa aí ou até mesmo com o mercado de futuros. Vejam, ele ainda não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim, a qualidade do produto que vem, mas ele já consegue indicar o gênero e a quantidade do produto. Então, quando eu falo em objeto determinado ou ao menos determinável, eu tenho que estabelecer critérios que permitam a avaliação concreta deste bem que está aí, sobre o qual recai a manifestação de vontade das partes em estabelecer esse negócio jurídico, ok? E aí, nós falamos também da forma. Quando falamos em forma, o artigo 104, inciso 3 do Código Civil vai dizer, olha, forma prescrita ou não defesa em lei. Aqui está dizendo a forma determinada ou a forma não proibida pela lei. Em regra, os negócios jurídicos são aí regidos pelo princípio da liberdade de forma. O que isso quer dizer? Os negócios jurídicos são não solenes, são informais. Então são negócios jurídicos que as partes escolhem a forma pela qual elas querem celebrá-los. Exceção, quando a lei exigir forma específica. E aí eu trouxe alguns exemplos em que a lei exige forma específica. Então aqui, tem que ter contrato escrito? Vejam, em regra não. Em regra a forma é livre. Mas você consegue se precaver, consegue inclusive melhor se resguardar caso haja necessidade de uma discussão jurídica deste contrato. Mas há situações que a lei requer contrato escrito. Artigo 107, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, a não ser quando a lei expressamente exigir. Então, em regra, os negócios são informais, são não solenes. Exceção, quando a lei exigir, o negócio jurídico será solene, será formal, porque a lei requer uma forma específica. Exemplo, artigo 108 do Código Civil. Toda vez que eu estiver negociando direitos reais sobre imóveis e o valor dessa compra e venda seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente do país, tem que haver escritura pública, não pode ser um mero contrato particular. Então, as partes têm que se dirigir a um cartório para lavrar a escritura pública da compra e venda deste negócio. Ok? Outro exemplo, casamento, e eu vou escolher um regime de bens que não é o regime de bens legal, que é o da separação aí da comunhão parcial de bens. Vou escolher separação total ou comunhão universal, ou vou fazer uma declaração de reconhecimento de união estável, e vou fazer isso optando por um regime que não é o da comunhão parcial. Tem que ser feito um pacto antenupcial. Esse pacto vai especificar qual é o regime adotado, que não vai ser o regime da regra, o regime legal, e sim o regime diferente que as partes estão escolhendo. E isso também tem que ser feito por meio de escritura pública. Não tem valor mera declaração em papel, mero contrato, ainda que tenha firma reconhecida das partes que ali outorgaram. Não, tem que haver a forma especial, ok? Ainda temos um outro exemplo, da situação aqui, do negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público. Se tem negócios que vão dizer somente tem validade se for feito por instrumento público, ou seja, escritura pública. Neste caso, eu tenho que fazer dessa forma, senão isso não vai ter validade. Só para vocês terem uma ideia, quando falamos em essa situação esses requisitos, né, essa análise, e eu disse para vocês, se ele vai ser nulo ou anulável vai depender da situação em concreta. Mas já sabemos que se ele existe, ele passa para análise da validade. E aí, se ele é válido, ok, vai produzir efeitos.
Se ele não for válido, ele pode ser nulo ou anulável, tá? Veremos isso em aula oportuna. E o último requisito nessa análise do plano de validade, veja que estamos naquele segundo degrau da escada kantiana, é o agente capaz ou legitimado. A capacidade aqui, gente, é a capacidade jurídica. O que é capacidade jurídica? Ou também chamada de capacidade de fato, capacidade de exercício, capacidade de ação. É a capacidade que vai ser aferida no momento da prática do ato, verificando se o indivíduo tem aptidão para praticar atos da vida civil sozinho, por si só. E quem são essas pessoas? Quem tem essa capacidade pela regra civil? Os maiores de 18 anos. Menor de 18, tem que ser assistido ou representado. Se ele for menor de 16 anos, ele tem que ser representado pelo seu representante legal. Entre 16 e 18 anos, ele está ali no âmbito da capacidade relativamente incapaz. Ele pode praticar alguns atos e outros ainda não. Para o negócio jurídico, ele tem que estar assistido pelo seu representante legal. A partir dos 18 anos, tem a capacidade plena. É claro que alguns indivíduos não terão essa capacidade plena, porque existem situações que, mesmo atingida a maioridade aí aos 18 anos, como situações de doenças mentais, como situações de incapacidades transitórias, como situações de situações que levam o indivíduo a uma situação de incapacidade, e ele mesmo sendo maior não pode. E aí ele tem que ser submetido à questão da interdição, né, para inclusive dar publicidade dessa situação de que ele não pode praticar atos da vida civil sozinho e vai ser nomeado ali um curador para poder representar os seus interesses. Vejam, eu tenho há situações que, além da capacidade, ainda vão requerer a tal da legitimação. O que é isso? Um poder específico para praticar aquele ato. Então, vejam, ainda que eu seja maior de 18, mas se eu for casada no regime de comunhão parcial de bens, eu não posso alienar um imóvel sem anuência do meu cônjuge. Porque isso é um requisito exigido pelo regime da comunhão parcial. A lei exige a chamada outorga marital. Então, eu tenho que ter a anuência do outro cônjuge. Então, atenção, além de capacidade, requer capacidade e legitimação. Capacidade para praticar atos da vida civil e legitimação, que é um poder específico para realizar um ato específico que eu tenho que verificar se a lei exige naquela situação, ok? E aí, vejam, se o negócio jurídico não preencher os requisitos de validade, ele poderá ser nulo ou anulável, vejam, já falamos aqui da questão do objeto e, para finalizar, deixo uma situação para vocês pensarem. Imaginem, um menino de 15 anos. O menino de 15 anos, ele pode praticar atos da vida civil por si só? Ele pode aí pegar um dinheiro que ele ganhou, que ele juntou, e comprar uma bola de futebol na loja da cidade? Vejam, se a gente for olhar ao pé da letra, um menino de 15 anos não pode praticar um contrato de compra e venda, ainda que seja uma bola de futebol. Porém, gente, imagine, se ninguém for prejudicado nessa situação e todo mundo preencheu, fez a sua parte, o negócio jurídico pode ser aproveitado. Agora, uma outra situação seria um menino de 15 anos, com dinheiro ali que ele juntou, adquirir e fazer um contrato, se pôr numa situação em que ele adquire um produto de um valor muito alto e não tem condição de pagar. Muitas vezes em cidades pequenas existe a situação da confiança, o famoso fiado, e esse menino vai lá na loja e compra vamos imaginar, um objeto até de um valor mais elevado, um tênis, um Nike Jordan, de R$1.500 adquirido na loja ali pelo lojista. Ele disse, não, olha, mas eu só tenho 500. Não, tudo bem. O lojista disse para ele, você paga os 500 e aí mais para frente você vai me pagando conforme você vai adquirindo. Vejam, estamos falando de uma criança de 15, um adolescente de 15 anos, mas poderíamos falar até um pouco menor. É uma situação em que às vezes, o lojista se aproveita da condição econômica, fala, não, eu sei que o pai e a mãe dele têm condições de suportar, de pagar caso ele não pague. Vejam, já é uma outra situação. Neste caso, os seus representantes podem ir até o lojista e dizer, olha, foi uma obrigação
excessivamente onerosa que meu filho assumiu e ele não tem capacidade para isso, está aqui um objeto e devolve o meu dinheiro. Tá? Então, são situações para vocês pensarem que nem sempre vamos levar ao pé da letra o que determina a legislação. A ideia é sempre tentar aproveitar o negócio celebrado, desde que isso não cause prejuízo para uma das partes, nem coloque uma das partes numa situação de uma vantagem excessivamente aí para si e excessivamente onerosa para o outro. É isso. Nos vemos na próxima aula da unidade 2. Muito obrigada e bons estudos.